Muito obrigada por todos pela presença, ficamos muito honradas com a presença de vocês todos. Totalmente. Pela presença ilustre da Lília aqui do meu lado. Não, da Vânia. Está vindo direto do Japão. E agradecer também à Casa Triângulo e a todo o pessoal da Casa Triângulo pela possibilidade, pela organização, para que acontecesse esse encontro. E a gente está encerrando não é exatamente a exposição, não termina hoje, mas encerrando um processo que foi fantástico do encontro que tive com a Lília quando tudo isso aqui aconteceu. Eu estava comentando ali antes de vir para cá. Quando teve a exposição no Tomiotaki, que foi, acho que no começo do ano passado, eu fiz uma grande exposição lá, um pouco retrospectiva, porque tinha muita coisa que foi resgatada de trabalhos mais anteriores e tal. E aí, depois que a exposição aconteceu, tudo mais, me falaram, olha, tem uma pessoa que adorou o seu trabalho, dá uma olhada num videozinho que ela postou, né? E me mandaram o vídeo e era a Lília ali enlouquecida, né, no meio da exposição, ainda com a vibração de tudo que estava acontecendo ali e tal, né? E eu falei, nossa, que legal! Fiquei muito contente porque nem sempre a gente tem esse contato com a pessoa tão envolvida com tudo que estava vendo. Às vezes isso acontece, eu não estou sabendo, né? Mas ali estava vendo no vídeo. E a minha intenção sempre com o meu trabalho de pintura, eu comento sempre isso, que eu gosto muito que ele proporcione para o público um envolvimento, ou uma emoção, ou uma pulsação que eu sentia com as músicas que escutava, que eu gostava muito. A música, ela tem isso de envolver você, porque vem o ritmo, é uma pulsação, né? E aí eu comento sempre, eu não faço música, né? Tentei aprender várias coisinhas de música, não deu certo em nada, mas trabalho com pintura. Mas a minha referência sempre é a pulsação da música, e eu procuro com que o meu trabalho de artes plásticas, né, de pintura, envolva, que a pessoa sinta essa vibração como se fosse uma música. E aí, quando eu vi uma pessoa que estava respondendo exatamente a tudo isso, né, eu falei assim, nossa, vamos falar com a Lília a respeito de fazer esse trabalho junto, né, de compartilhar o meu trabalho com o texto dela e tal, basicamente pela emoção. A ligação foi pela emoção. E deu super certo. Deu. Porque, parece que a gente se conhece há muito tempo. E a gente não se conhece há nada. Mas foi uma relação que deu uma afinidade muito grande. Então, eu fui construindo toda a exposição, todos os trabalhos que estão aqui são posteriores à exposição da Tomiotaki, né? Que eu fui construindo essas imagens e tal. E coloquei tudo no chão aqui da galeria, a Lília veio, olhou tudo aqui no chão da galeria e escreveu o texto. Eu tô dando essa introdução aqui. Pô, manda ver, né? manda ver. E Aqui aí, eu adorando. Aí é o seguinte, na outra sala, na sala menor, tem um grupo de trabalhos pequenos que é um percurso dentro de algo que poderia ser um abrigo, às vezes parece talvez uma construção mais ligada a um castelo, mas ao mesmo tempo não é, porque tem algumas coisas mais modernas no meio, mas é um percurso que você começa onde você tem lá o bem-vindo e você vai passando por essas salas, por esses ambientes, até que tem um final onde você sai num monte, que lembra até o Monte Fuji, olha. Agora. Você veja só, né? Parece. Parece, né? Bom. Parece. E no final termina com um boa sorte para quem depois passou por todo esse percurso e saiu, né? E o texto que a Lília fez para essa exposição, ele fala muito sobre isso. Ele é um percurso, aqui no caso, na exposição, em todos os trabalhos, né? Não só naquele, em todos os trabalhos, onde a pessoa a pessoa que está lendo o texto,
ela é muito bem recebida pela autora, né? E passeia por todos os ambientes aqui da exposição, acompanha a pessoa em todos esses ambientes, acolhe a pessoa em todos os ambientes, conversando sobre todos os trabalhos, né? Então, acabou que o texto me lembra também o percurso daquele primeiro grupo de trabalhos, né? E, e isso que eu falei desse acolhimento, dessa delicadeza para com o público, que, no caso do texto, isso que eu estava comentando, que ele poderia ir para romper qualquer fronteira da erudição, né? E ao contrário, ele faz exatamente o percurso contrário. Ele acolhe a pessoa, ele conversa com a pessoa, ele fala, olha, a Vânia, ela veio disso, ela está fazendo isso, ela está usando essas cores. Ele é muito, assim, acolhedor, né? Eu acho isso super bonito. Gosto de ver isso acontecendo. E tem uma relação também com o trabalho, porque o trabalho também, ele parte, aquilo que a gente havia já comentado, ele é muito simplista numa primeira olhada, as imagens são fáceis de serem identificadas, você tem uma linha de horizonte, você tem um pássaro, você tem um homem, você tem uma mulher, você tem uma montanha, é tudo muito óbvio, né? Muito, muito claro. O colorido é muito... você vê o verde, você vê o vermelho, você vê o preto, você vê o azul, você vê o branco, Roxo. o roxo, o verde. Ela é muito óbvia. Então, as palavras também são em letras caixa alta, simples, fáceis de você identificar, né? Então, de longe, você olha e você já rapidamente vê que as duas figuras, você vê essas imagens que parecem umas flores. Ele tem uma primeira camada, que é uma primeira camada de um contato rápido com o público. Ele procura ser próximo do público. Ele está falando em português, as palavras são em português. Ela é próxima, você identifica, você sabe o que é, né? As outras camadas por trás dessa primeira simplicidade, dessa primeira relação muito próxima, Que vem. aí depois aí o bicho vai pegando, que daí começa você a fazer a relação das palavras, do colorido, das figuras, e como é que isso tudo acontece, para que lado que isso daí tudo vai. Às vezes parece que vai para um lado, de repente vai para o outro lado. Aí que você começa, então, daí ter as outras camadas que são mais complexas e tudo mais. Mas é uma maneira de chegar próximo ao público no primeiro momento de maneira simples. E a complexidade está por trás dessa simplicidade, né? Meio como o texto também, né? Vamos falar um pouquinho disso aqui, porque a Vânia falou mais do meu lado, eu vou falar do lado dela. A Vânia, uma hora, eu que sou fãzoca do trabalho dela, um dia eu recebo um zap, não foi? Acho que sim. Olha, não sei se você se incomoda, mas você gostaria. Aí eu vim aqui, era um dia de chuva como esse. Foi. Vânia vindo lá de Campinas, né? E a gente, de fato, sentou. E eu perguntei as coisas para a Vânia e ela me respondeu. Então, um pouco o caminho desse texto é o caminho com a Vânia. E isso eu chamei de incompletude completa, porque se vocês... A gente estava comentando isso aqui enquanto tomávamos o café. Cada vez mais nós nos acostumamos a ver as obras por intermédio da fotografia, ou do Instagram, ou do Zap, e deixamos de fazer o corpo a corpo com essas obras. E o que impressiona muito, e eu queria até que a Vânia falasse um pouco mais sobre isso, é porque ela me disse logo de como ela tem uma formação nas artes plásticas, o que a gente vê, o que a gente nota, pelo equilíbrio das obras, pela figuração que a Vânia traz, cada vez mais rara, pelas cores, pela palheta que ela usa, mas também porque a Vânia tem aí uma formação na propaganda. Então, se vocês notarem, eu pelo menos fiz muito essa relação, é uma arte que parece um pouco, numa primeira visão, tem uma cara de outdoor. No entanto, assim como aquela visão mediada pela câmera ou pelo olhar do outro não percebe o tamanho da obra, quando é que a Vânia faz uma obra muito grande, quando é que ela abre uma obra delicada,
como a obra tem várias colagens, né? E também a gente não percebe uma coisa que Vânia me explicou, então não vou ter autoria sobre a genialidade que é dela, como as letras na obra da Vânia são, na verdade, uma outra cor, uma outra dimensão. Pois é, você sabe, foi uma das coisas que eu aprendi com o seu texto, sabe? Tem esse lance, né? Eu tenho isso de colocar as palavras. Eu imagino e falo para as pessoas, eu não tenho certeza se é isso mesmo, mas é o que eu consigo imaginar, que tem muita relação, que eu fiz faculdade de publicidade, né? Então, e fiz a faculdade toda, fiz estágio, tudo mais, tal. Na época que eu fazia publicidade, não tinha nem a menor ideia de que fosse mexer com artes plásticas. Eu desenhava bem, aí todo mundo falou, faz publicidade vai dar dinheiro, é uma carreira muito boa, tal, beleza. Eu falei, que bom, vamos lá. Fiz teste de vocacional de publicidade. Falei, então tá, é publicidade mesmo, né? Vamos lá. Fiz. Claro, isso que eu falei, não tem nada a ver com o perfil publicitário, né? Ia ser uma desgraça dentro de uma agência. Nada. Putz, ia ser uma desgraça dentro da agência publicitária, né? Mas nesse período, eu tive muita relação com a imagem e texto, porque basicamente a publicidade trabalha com imagem e texto, faz essa união, né? Com propaganda, outdoor, qualquer coisa, tem sempre essa relação. Eu achei sempre muito bonito a palavra escrita, palavra mesmo, as letras, como as letras são desenhadas, né? E pessoas que criam letras, eu sempre achei isso muito interessante, essa relação da palavra com a imagem. Quando eu comecei a trabalhar com pintura, depois que não deu certo a publicidade mesmo, né? Eu terminei, me formei e entrei, fui fazer Unicamp em Artes Plásticas. Em algum momento, talvez influenciada por uma outra pessoa, as palavras começaram a aparecer. E eu me lembro muito claramente de uma xilogravura que eu estava fazendo, e tinha uma ladeira, era de uma xilo que eu estava fazendo, era uma noite, tinha uma ladeira, e qualquer casario, não sei, qualquer coisa assim. E aquilo lá estava sem graça, não rodava para lado nenhum, tal. E aí eu botei nesse casario escrito padaria. E tudo virou. Eu adorei aquela ideia de você ter uma padaria ali, e escrito padaria. Mudou todo o trabalho. Eu achei muito legal essa história e de lá para cá a palavra vem acompanhando sempre. É difícil de separar. É difícil fazer um trabalho que não tem a palavra, geralmente tem a palavra. Que a palavra é mais um elemento, né? Não é que ela não está a serviço, né, da obra obrigatoriamente. A palavra não é título, ela não é legenda, ela não explica. Ela não explica nada. Ela entra como mais um elemento. Você tem as figuras, você tem o colorido, você tem a palavra. Ela aparece de todas as maneiras, aparece só a palavra, aparece texto, aparece frases, né? Como a colagem, né? Como a colagem. Como a colagem também, ela vem junto também, embora tenha outra, nasceu de outra maneira. Mas sabe o que eu achei legal? Bom, vamos começar do começo. Eu não costumo pensar sobre o meu trabalho. Eu evito pensar sobre o meu trabalho. Você pode até falar, que é uma coisa que eu aprendi com ela, por que você usa esse material? Falo. Por que alguns trabalhos ficam grandes e por que outros ficam com esse tamanho? Vocês vão entender agora. São pais diferentes. Eu não costumo pensar sobre o trabalho. Então, as coisas que eu falo são porque depois de conversando com pessoas e tendo que me explicar um pouco, algumas coisas eu me organizei para poder falar para as pessoas, né? Então as palavras elas entram às vezes como um nome, às vezes é um nome pessoal mesmo, às vezes é uma frase. Quando eu estou fazendo o trabalho, às vezes eu preciso de uma frase, mas às vezes é muito louco, eu preciso de uma frase curta, às vezes eu preciso de uma frase longa, às vezes eu preciso de uma palavra curta com muitos is. Às vezes é pelo som da palavra que eu estou precisando. Então, às vezes eu preciso de uma palavra que tenha os. E aí eu fico tentando, com a sonoridade da palavra, como ela vai entrar no trabalho. Alguma coisa que tenha uma origem indígena, guarani, um nome que tenha essa informação, eu preciso, então, começar a procurar. A palavra,
o som da palavra, o tamanho da palavra, o tipo de letras que ela usa. Então, às vezes, outro dia eu estava fazendo um trabalho lá e me veio a ideia de paisagem, tem a palavra paisagem, e aí me veio a vontade de escrever expandida, a palavra expandida. Mas a palavra expandida não estava dando certo, era uma palavra muito longa, e tinha um X chato no meio, ficava uma coisa meio técnica. Então, que tipo de letra que essa palavra usa, a origem dessa palavra, o tamanho dessa palavra, tudo isso entra dentro quando elas são colocadas nos trabalhos, né? E aí você comenta que aquele trabalho, aquele grupo ali de trás, tem duas palavras que são bem interessantes. Uma delas, lá naquele último trabalho, ela entrou, é luz neon. A palavra ali, ela não é uma palavra, ela está representando uma luz neon que está batendo naqueles caras ali. Então, ela está no local de uma luz. Quando você lê escrito luz neon, não tem luz neon ali, é um trabalho de pintura. Mas você tem aquele brilho da luz neon naquele trabalho. Então, a palavra está no lugar de um tipo de luz, né? E depois tem ali também, que tem do lado, que tem o roxo e o verde. Ela está ali, na palavra, no lugar de luzes coloridas. Então, ela não está representando um objeto, por exemplo. Eu podia ter colocado uma cadeira ou escrito a palavra cadeira, é um objeto, né? Ela não é uma frase, ela está ali no local de uma luz. No texto você fala sobre isso, eu não tinha percebido ainda, né? Depois que eu li o texto aqui. É o próprio lugar, né? Ela está... E nessa série também tem essa questão muito bonita que a Vânia faz, que são essas faixas, né? Pois é, tem essas faixas que, a princípio, não é ligada à parte de pintura, né? Pintura mesmo, tradição de pintura, né? Que você fala, cara, por que vai ter uma pintura com uma faixa, com um texto em cima da faixa? Isso é muito publicitário. Ou, história em quadrinhos, pode ser também, é ligada mais a esse mundo, né? Ou talvez a um mundo de design também, né? Não é muito próprio da pintura, do métier da pintura, você usar uma faixa com um texto em cima dessa faixa. E aqui eles entram na pintura. Então, é uma maneira de usar mesmo, de como a publicidade, que não serviu para nada com relação a futuro. Entra aqui o tempo todo, né? Ela está aqui o tempo todo, você vê que desgraça. E também os seus avós, que você me corrigiu, que essa coisa de você conviver com um pouco essa questão da arte da Revolução Russa, que também era uma arte muito... que contava muito com a palavra, com a mensagem, mas você desvirtua um pouco essa ideia, né? Porque pois é. É operação de despistamento, viu, gente? Toda vez que vocês forem ler uma palavra, não é o que vocês estão pensando. Ou pode ser também. Né? Pode ser também, né? Pode ser também. Mas é uma operação de pintar. E por isso que as palavras também são sempre escritas, elas são sempre escritas em português, que a gente fala aqui no Brasil, porque eu quero que as pessoas entendam e porque eu quero ter domínio total dos significados que uma mesma palavra pode ter, né? Se eu fosse trabalhar em outra língua, eu teria que ter um domínio muito grande do que representa aquilo em outra língua, né? Então, é sempre no português. Mesmo quando, no caso aqui tem uma palavra baby, como a palavra baby, ela é usada para nós aqui no Brasil. O que é essa palavra, o que é esse nome, apelido, como ele entra dentro do que nós usamos aqui no Brasil. Tipo assim, total orgulho de ser brasileira, desse trabalho que está sendo feito aqui no Brasil, e é assim que eu vou usar o meu português que eu falo no dia a dia. Esse lance das palavras aí, né, que a Lília estava comentando, que tem também uma relação com quando eu conheci aquele poeta russo, o Mayakovsky, quando eu tive contato com a obra dele, né, eu fiquei completamente enlouquecida pela obra, pela maneira como ele usa as palavras, quer dizer, eu não entendo russo, mas eu sei que ele está trabalhando com as palavras, a maneira como ele coloca a palavra no papel, o tamanho da letra, como ele divide a poesia, isso tudo
também está dizendo como aquela poesia deve ser lida e entendida. Essa maneira de trabalhar com as palavras, eu achei isso tudo muito lindo. Fora a figura dele, que é, assim, você olha, a figura dele é enlouquecedora, né? Lilia Brick, né? É enlouquecedora. E aí também acho que deve ter um pouco, talvez, dessa informação dele também. O vermelho, O talvez. vermelho, aquela, Essa ideia do quadrado, né? aquele envolvimento, aquela energia toda que aquele pessoal tinha naquele período, de uma experiência, de uma possibilidade de um mundo novo, um mundo socialista ou comunista, mas uma coisa de dividir para todos, de todos terem acesso, e o envolvimento que o pessoal, os artistas tiveram com toda essa revolução, e que depois não deu em nada, ainda mais no caso dele, foi uma desgraça total, né? A hora que assumiu, né, realmente o comunismo assumiu, esses artistas contemporâneos, na época, com todas essas vontades, eles foram totalmente renegados. A importância deles como divulgarem, né, divulgadores, propaganda, de propagar, né, a revolução, foi tudo jogada no lixo, porque essa arte virou uma arte absurda, não podia existir, e ele foi jogado mesmo para o escondido, e a juventude que pegou o trabalho dele ainda, detestando tudo aquilo, né? Uma coisa, uma maneira de... não tinha a ver com o que os comunistas estavam querendo naquele período. Mas a energia dele, no período, foi fantástica. Aquele envolvimento, e aí, no caso, os cartazes de propaganda, o colorido, e, no caso, as cores chapadas, até porque também eram impressões, né? Eram impressos, então o vermelhão, o verde, o preto, destacando. Muito fácil para o público não tão culto entender o que eles estavam querendo propagar, né? Então, eu sempre achei isso tudo muito bonito e acho que isso tudo acabou vindo como influência no meu trabalho. Esse colorido, essa coisa muito óbvia, muito fácil de ser vista longe, a palavra, né? Tem uma influência aí desse período, desses anos, do período da Revolução Russa. Posso te perguntar uma coisa nesse Pode. sentido? Porque diferente, porém, desses artistas que tinham uma mensagem muito clara, a Vânia sempre diz que, e a gente percebe isso, que a sua arte se faz no processo, né? Se faz fazendo. Você nunca sabe se uma obra vai ficar daquele tamanho ou se ela vai ganhar esse tamanho aqui. Conta um pouco para as pessoas sobre esse seu processo. Falo sim, falo sim. Agora é o seguinte, tá todo mundo escutando por causa da chuva? Senão a gente vai... É melhor a gente ir mais pertinho, né? Você quer que a gente fique mais perto? Ou, se vocês quiserem também se aproximar um pouquinho... também, o que é melhor para você? Que ele se aproxime? A gente pode sentar aqui? Por causa do barulho da chuva, né? Tá maior. Então vamos lá, eu te perguntei sobre o seu processo. Tá, então vamos lá, sobre o processo. Então é o seguinte, eu não sei exatamente de onde vem isso, mas eu precisei adaptar a minha maneira de trabalhar com o material que eu tinha disponível. Então, eu não faço esboço, eu não costumo, não faço, não tenho possibilidade nenhuma de fazer esboço. Eu comento que todas as vezes que eu imaginei um trabalho, falei, nossa, eu vou fazer um trabalho de tal maneira, qualquer coisa. Nunca deu em nada. É impressionante. A falta de possibilidade disso dar certo. Nesse sentido é o oposto. É impressionante. Eu só consigo trabalhar quando eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer, aí eu sento para trabalhar. Eu tenho muita vontade de trabalhar. Eu acho que talvez eu tenha muita vontade de saber o que é que eu estou pensando que eu ainda não sei. Então, eu sento sem saber nada. Aí vai lá, não tem nada, eu começo com alguma coisa. Então, dá vontade de pintar um papel de vermelho, ou dá vontade de fazer um rosto, ou dá vontade de fazer um bicho. Sei lá, qualquer coisa que me dê vontade, eu começo. E a partir dali,
eu vou tentando entender o que é que eu estou querendo. É uma briga minha comigo mesmo. O que é que eu estou querendo ali? Para que lado que vai aquilo? Eu comecei com, vamos supor, alguma coisa vermelha. Aí eu fiz lá um animal, não sei, e me deu vontade de que aquilo ali fosse um pouco maior, que tivesse mais espaço vermelho em volta desse animal. Então, quando você está trabalhando com papel, eu colo mais um pedaço de papel e aumento o vermelho. Aumento o pedaço que eu precisava de céu. E vou fazendo dessa maneira. Aumenta a madeira também, né? É. No papel, eu consigo trabalhar assim, eu vou com os recortes. Aumento, diminuo. De repente, estou com papel desse tamanho, mas é um retrato, é um pedaço que está me interessando, eu recorto. O papel ele fica como se fosse uma argila maleável. Mas, quando eu quero fazer alguma coisa sobre madeira, eu não tenho essa disponibilidade da madeira de fazer os recortes e colar. Então, eu precisei adaptar para trabalhar com esses módulos. Então, eu tenho lá alguns módulos e eu começo com alguma coisa. Se eu preciso aumentar, eu vou juntando outros módulos. Se eu preciso diminuir, eu retiro. Então, às vezes, o trabalho pode começar quadrado, e de repente ele começa a ter um segundo, um outro do lado. Ou então, 6, aumento de vez, ou então eu divido. Eram 6, eu fico com 4, e depois com 4. É uma maneira que eu consegui de poder trabalhar com superfícies maiores, rígidas, né? No caso, a madeira, e ter essa possibilidade de aumentar ou diminuir, se me der vontade, porque é insuportável para mim poder começar um trabalho e alguém chegar para mim e falar assim, olha, você tem esse pedaço de madeira para trabalhar, vamos por madeira de 1 por 1. A primeira coisa que eu vou querer fazer é o que eu posso fazer a mais que isso. Eu não vou conseguir ficar trabalhando só no espaço que me deram. É insuportável. Mesmo que isso aumente e depois diminua para um trabalho de 1 por 1. Mas eu tenho que ter a possibilidade disso aumentar e diminuir se me der vontade. Então, com o processo, com o fazer, eu fui chegando nessa maneira, nesse procedimento. Então, um trabalho como qualquer um desses que tem aqui atrás, eles foram sendo construídos aos poucos e eu nunca sei exatamente onde é que ele vai terminar. Esses 3 aqui, esses 3 foram feitos no mesmo período, então eles têm um colorido, uma conversa muito próxima. Esses 2 aqui eles eram juntos, depois eu separei para poder criar essa conversa entre essas 2 figuras. Esse pessoal aí de trás, ele se expandiu, são separados, mas tem uma conversa que passa por todos eles, né? Então, ter a possibilidade de fazer do jeito que eu quiser é fundamental. E eu consegui E tem uma dessa maneira. generosidade da Vânia que é o que eu chamei de incompletude muito completa e é também o que eu falei da vantagem do corpo a corpo com a obra. Porque se você fotografar, você não vê as divisórias da madeira. Mas na exposição você vê. E isso é muito bonito, porque ela entrega o processo, né? Ela não tem às vezes a Vânia não gosta de uma coisa, passa por cima. E isso aparece. Então, acho que é muito bonito, porque a gente vê as camadas do trabalho, não é? Exatamente isso. O trabalho, ele é muito, como é que eu vou dizer? Ele é muito à vontade para se mostrar. Tem erros, tem cores que viraram outras cores e viraram outras cores. E ele vai sempre sendo trabalhado por sobre, voltando àquela história que eu não faço esboço. Então, o processo é o próprio trabalho, eu vou até o final com ele. E no final, ele vai trazer as informações dos erros, das confusões, das dificuldades, e que são muitas durante o processo do trabalho, e elas estão presentes. Então, quando a gente vê um trabalho, o meu trabalho no celular, parece que ele é liso, limpo, maravilhoso, muito bem feito, como se fosse um trabalho publicitário, que não tem erro. Ele é perfeitão. Você tem um pedaço laranja? Perfeito. As cores, o enquadramento? Perfeito. Só que não tem nada a ver. O trabalho, ele nasce de muita dificuldade, de muita luta,
E isso tudo vai ficando. Então, quando você vem a exposição e você tem essa informação que é diferente do celular. O celular parece que é um mundo maravilhoso, né? Ai, que lindo, olha, tal. Não, tem nada a ver. Ele tem cortes, ele tem recortes, ele tem colagem, ele tem tinta gorda, sobreposta. Ele nasce sempre de muita briga. E o trabalho na galeria, você tem acesso a esse tipo de informação. É quase um elogio à incompletude, né? É tão bonito isso, né? Porque a gente costuma a toda uma série de trabalhos clássicos do cânone, né? Cuja incompletude é totalmente completa, né? E é muito bonito que como você disse agora, que eu achei tão bonita, essa luta, né? Que você trava, que ela apareça. Pois é. Por isso, no celular não aparece isso. Eu digo celular porque a gente vê muita coisa. Eu também vejo muita coisa pelo celular. Mas você não vê isso, você perde tudo. E aí, voltando a uma coisa, eu já falei isso outras vezes, não sei se eu estou me repetindo, mas eu acho interessante essa historinha, que quando eu vim, que lá em casa, acho que no começo dos anos 80, fizeram uma coleção de banca de revista chamada Gênios da Pintura, e que lá em casa colecionaram, né? Minha mãe colecionou só o volume dos impressionistas. E aí, ela colecionava porque ela gostava. Eu, na época, fazia dança, nem estava ligada com pintura, achava muito bonito e tal, mas beleza. E eu vi aquele livro lá, achava tudo muito bonito e tudo muito, assim, inalcançável. Eles lá no mundo da obra de arte, ó, poderosa, tal, dos museus, e eu aqui, beleza, sem nada, nenhuma relação. Quando terminou esse volume, eles davam uma gravura muito bem impressa, né? Aquela que imita tecido e tal, e era do Gauguin. Eram umas mulheres sentadas numa varanda do Gauguin. E aquilo lá veio para casa, foi emoldurado e ficou muito tempo em casa exposto. Eu sempre achei aquilo lindo, o colorido lindo dele, né? Oh, maravilhoso. Da onde será que veio o meu colorido, né? Eu acho que gostava muito desse trabalho do Gauguin, ficou muito tempo lá em casa. Beleza, fui fazer publicidade. Na época da publicidade, eu vim conhecer o MASP, eu não conhecia MASP, nunca tinha ido ao museu. No MASP, andando lá, conhecendo pela primeira vez, eu dei de cara com o trabalho do Gauguin, que tem aqui. E eu tomei um choque absurdo. Por quê? Eu estava acostumada com as imagens no livro, como se fosse o celular. Um brilho uniforme, tudo maravilhoso, tal, né? Até porque são reduzidas, né? E quando eu vi ao vivo, eu falei, não é nada disso. Ela é imperfeita, tem partes que você vê o tecido, e um tecido rústico, tem partes que tem tinta empelotada. Tem nada a ver com aquela perfeição que eu via no livro, que eu achava. Falei, gente, que maravilhoso. Primeiro porque o Gauguin existe como gente, ele tinha problemas, ele tinha. Tem os efeitos, né? E porque aquilo era próximo, aquilo não estou dizendo, não sei se, com todo a desculpa com relação ao Gauguin, mas aquilo eu podia fazer, porque aquilo era próximo, né? Esse contato eu só fui ter quando estava no MASP. Eu fiquei muito doida, porque eu falei, gente, o que é isso? Não era aquilo lá. Aquilo lá era uma visão através do livro. Eu estou vendo o trabalho aqui, né? Tanto que ela recortou depois as figurinhas do livro para mostrar o seu desrespeito absoluto. São colagens agora. Bom, isso aí foi na época de publicidade, né? Eu fiquei doida, falei, meu Deus do céu, eu posso fazer isso. E até hoje eu me lembro disso, até hoje eu tento trabalhar dentro dessa proximidade do trabalho. O que a Lília está falando, aí já é uma outra coisa. Aí é uma outra questão. Muito recorte nos trabalhos. Eu diria que é quase mais uma cor, né, o recorte. É verdade. É mais um elemento, mais uma cor. A gente falou das palavras, os recortes também são, né? Se você for ver de perto o trabalho, você vai ver que tem muito papel pintado, colado, as figuras são recortadas e coladas por sobre mais uma vez e pintadas. Tem muito recorte, né? Normalmente é difícil até identificar, mas vamos supor, eu estou vendo aqui aquelas duas escadas ali, a cadeira. Numa coxia. A cadeira, não é? Cadê a cadeira? A cadeira. Isso tudo é colagem. Isso tudo é recorte e colagem. Eu fiz num papel, recortei, colei
e vamos embora, e fui trabalhando. Eu gosto muito de fazer recorte e colagem, porque quando você cola, você também tem o contorno da colagem. Ela entra também como mais uma informação, porque tem sempre o degrauzinho, é mínimo, mas tem o degrauzinho onde você cortou e colou, tem ali do papel colado Mas por fosse sobre. uma outra densidade. Mais uma, é. Então você está olhando, o seu olhar ele vai passando, e aí de repente tem um degrau. Você nem percebe, mas tem um degrau, porque vamos supor, aquele rosto daquele cara, ele foi todo recortado e colado lá. Ele não foi pintado. Aí você fala, mas por que que ele não foi pintado? Não, porque ele não foi pintado, ele foi colado ali. Ele foi feito em outro lugar e colado ali. E essa desorganização, eu acho ela maravilhosa, porque ele foi feito em outro lugar e eu colei ele lá. Eu gosto muito disso, acho muito bonito, né? E aí, eu não gosto de usar papel branco para fazer essas colagens. Tenho horror a papel branco. Tudo que eu faço de colagem são os meus livros de arte. Então, eu gosto de trabalhar sobre os meus livros de arte. Uma maneira, como você falou, é engolir todos os meus livros de arte e transformar nos meus trabalhos de arte. É um pouco antropofágico também. É antropofágico o que eu faço. Deglute de outra forma. Tinha um livro do Beuys que eu queria muito comprar, porque eu adoro Beuys, adoro Beuys. E eu queria muito comprar, na época da faculdade, um livrão dele, um livraço que foi publicado aqui. E comprei, né? Caro, tal, beleza, lindo, maravilhoso, adoro a figura dele, adoro o trabalho, adoro tudo. E aí eu fui fazer uma exposição aqui para Casa Triângulo, e aí eu usei o livro do Beuys. Foi inteiro. Recortei inteirinho o livro do Beuys. Ela tem um pouco do gigante Pietro Pietra, não é assim? Sobrou só a capa do livro. Aí eu comentei com o Ricardo, eu falei, olha, se alguém perguntar na exposição, você pode comentar que o trabalho foi todo feito sobre o trabalho do Beuys. Eu vou perguntar outra coisa. Com o livro do Beuys. Ótimo o livro. Era muito bom. A gente vê ele em pedacinhos, comeu. A gente sabe que é bom. Muito Afinal, bom. o modernismo brasileiro é todo feito disso. Comer aos pedaços. Mas eu vou te provocar de mais um outro lado, porque dizem que toda tela guarda o seu segredo, né? E todos nós, espectadores, gostamos de perguntar sobre o segredo. E as telas da Vânia são muito bonitas porque elas nunca são absolutamente decifráveis, né? É como se elas inaugurassem situações, cada uma à sua maneira incompleta, né? São todas situações que pedem para que aquele que está vendo a obra a complete. Se vocês forem ver essa sequência que nós estamos citando toda hora, ela pode ser lida como uma sequência, a Vânia vai contar para vocês a história inteirinha, ou ela pode ser tomada isoladamente. Sim, Então, eu queria entender um pouquinho sobre a sua perspectiva, essa ideia, se é fato que toda tela guarda o seu segredo, né? Não toda, mas as suas guardam, eu diria. Tem, né? Bom, vamos lá, são algumas informações. Aqui a Lília falou um monte de coisa. Primeiro, tem esse lance que a gente já falou da publicidade, que eu comento sempre, porque eu acho muito próxima essa relação, né? Embora na publicidade você esteja sempre fazendo alguma coisa muito rápida e simples para a pessoa entender o que é e comprar o produto, né? Aqui ela é rápida e simples e ela vai te levar num negócio totalmente tirar o seu chão, porque ela não dá informação, ela dá uma informação rápida e simples a princípio, mas quando você vai ver o que aí não dá em nada, dá num mistério, né? Então, tem essa diferença total. Por isso que eu falei, eu numa agência de publicidade ia ser ótima, né? Não ia vender nada. Ia deixar tudo em segredo. Ia ser uma desgraça, me botar fora rapidinho. E aí, eu não sei, porque os meus trabalhos, eles sempre vêm muito em forma de levas, e eu sempre trabalho muito com a ideia eu vou começando a relacionar um trabalho com o outro, quando é um grupo de trabalho. Me lembra sempre alguma coisa como se fosse um filme, um curta-metragem. Então, quando eu comecei a fazer esse pessoal aqui, esse grupo de trabalhos, a gente está falando mais dele porque ele está aqui na minha frente, isso é mais fácil, mas depois a gente conversa. No caso, sem querer, aquele moço foi o primeiro trabalho. Eu estava fazendo aquele moço dentro de um palco, porque eu tinha vindo desses trabalhos aqui, falam de palco. Palco meio circo. Equilibrista, uma coisa meio assim, é um teatro, é um circo, é uma coisa que fica meio entre isso tudo. Aí eu fiz aquele moço ali que também está num palco, né?
É um palco meio palco mesmo de teatro, mas ele está falando sobre uma fera, né? Que me remete mais ao mundo de circo. E eu fiquei nele, eu estava nele. Mas aí começou a aparecer as outras imagens, e aí começou a criar uma relação assim do tipo, tá, tem uma fera, tem um cara, tem uma fera. E no segundo trabalho tem uma jaula que está aberta. Sabe essas jaulas que tem em circo, que é para o animal passar? Que, graças a Deus, hoje em dia não tem mais animal em circo aqui no Brasil. Mas essa jaula por onde passavam os leões para ir, para o picadeiro depois sair, aquela jaula, ela estava aberta. Então, o que é? Uma fera que está aberta, saiu, fugiu. É um palco de teatro ou é um palco de circo? Se for um teatro, seria mais uma fantasia, não tão real a fera. E aí começaram a sair os outros trabalhos, os outros personagens, que é um animal, né, o cavalo, uma mulher que está aqui olhando para a gente. Depois você tem um palco realmente um palco de teatro com uma cadeira, um monólogo, vamos lá. Coxia, e aí você já tem a mistura ali, que tem aqueles de circo, aqueles trapézios. Só que os animais não estão Os animais lá. não estão lá, tem 3 animais que estão na nossa cabeça quando você lê urso, leão e tigre, eles não existem, eles estão só na sua cabeça, mas você relacionar animais de circo, a figura com o animal no pescoço, por quê? É uma parte do espetáculo? Ou ela foi pega desprevenida e foi jogada no chão? Aquilo é uma agressão real ou aquilo é uma fantasia? Onde que está isso aí? As luzes e os homens meio clown, prestando atenção nisso tudo. A fera, ela não aparece em momento nenhum. Ela tá na nossa cabeça, ou ela está solta, ou ela saiu e saiu por aqui pela galeria e foi embora. Ela não está em momento nenhum. Estão falando, estão vendo, estão tensos porque isso pode estar acontecendo ou não. Aí, você veja, é um trabalho, são 2 pinturas, são 3 pinturas, são 10 pinturas, mas elas todas, para mim, elas fazem quase como um filme. Eu tenho todo esse começo, meio e fim, como se fosse um filme. É muito comum o trabalho nascer para mim assim, eu vou amarrando um no outro e vou criando. São trabalhos individuais, mas eu vou criando, amarrando todo mundo junto, como se fosse um filme. Sei lá, uma maneira de produzir o trabalho. Dá nisso daí. Tanto aqui, esses 3 personagens aqui atrás também, esse homem que ele está num palco e ele é um ator, é um circo ator, como é que é isso? E o cara voou, ele voou por quê? É verdade? Ele voou de verdade? Ou ele fantasiou que voou? Ele tem o corpo meio estranho, lembra um pouco um corpo de pássaro, então ele era um homem-pássaro, e ele foi embora e acabou tudo. Por que ele foi embora e acabou tudo? Então, esse tipo de conversa eu acho uma delícia quando eu estou trabalhando. E a moça que está aqui atrás, a equilibrista também, aqui essa figura com o leque ali também, que eu às vezes não sei se é mulher, se é homem, se seria um personagem que um homem ou uma mulher está fazendo, o que é. Então, esses mistérios eu acho muito gostosos, passear por eles quando estou fazendo o trabalho, e gosto de mostrar para o público essas dúvidas que são minhas também, né? É mais ainda, né? Você inclui o público, porque acho que as dúvidas ficam sendo nossas também. Pois né? é, né? As A dúvidas gente vai habitando na dúvida, né? Que é muito e aquilo bonito. que você fala no texto também. A cor, às vezes eu começo com vermelho, vamos supor, como eu tinha falado, e no final o trabalho vira outra coisa, tá preto, tá colorido, tá azul, sei lá, tá outra coisa. E a figura, como você fala no texto, às vezes eu começo precisando de uma energia masculina. Então eu começo com uma figura de homem e vou fazendo. No meio do trabalho, eu não preciso mais daquela energia daquela figura masculina, eu preciso de uma mulher. E a figura vira uma mulher. E às vezes ela fica mulher até o final, às vezes ela volta a ser homem. É maleável também, assim como o colorido é maleável, assim como as palavras são maleáveis. Às vezes eu começo o trabalho tendo certeza que a palavra baby vai até o final. E aí no final eu percebo que essa palavra já não tem mais a ver com o que ficou o final e eu preciso mudar a palavra, e eu mudo a palavra. Eu mudo a paisagem, eu mudo
o sexo do personagem que eu estou fazendo, né? Vai tudo sendo feito durante o processo. Na minha maneira de fazer, é como se fosse assim. E, Vânia, quando é que você Fernanda. falou muito sobre os começos, né? E como os começos são importantes. E como os finais. E sobre o processo, né? Como diz o Guimarães Rosa, o significado a gente encontra no processo, né? Agora eu quero te perguntar sobre os finais. Quando que um trabalho termina? Então, isso que eu estava falando. Se é que termina, né? Eu não faço esboço, eu não sei por quê, mas eu acho que uma das razões que eu me explico é porque se eu fizesse um esboço, eu vou fazer tipo um céu verde, um mar cor-de-rosa, e vou fazer isso ou aquilo. Vai ser muito chato ter que fazer isso, porque eu já sei o que é isso. Então aí eu vou ter que fazer lá o céu verde, o mar cor-de-rosa, é uma coisa chata. Então, eu gosto de fazer quando eu não sei, porque eu também não sei o que vai ser. Vai ser uma surpresa para mim também. Ele não vai ser chato, porque eu também não sei onde é que isso vai terminar. Então eu não consigo fazer o esboço e depois passar o esboço, porque seria muito chato já saber onde eu vou chegar, né? Tipo, se eu fiz 10 vezes um rosto de uma figura humana até ela ficar boa, todas as 10 vezes vão estar marcadas ali. Imagina se eu fizer isso no esboço e ter que passar isso por um trabalho. Eu vou ter que errar 10 vezes propositalmente. Não tem lógica isso. Então, o trabalho, ele é o esboço, ele é todos os erros e ele é o acerto final, né? E o trabalho, ele termina, quando é que termina, então, nessa doideira toda, quando é que termina o trabalho? Aí eu vou trabalhando, vou indo. Tem uma hora, e aí é a hora do mistério, que é quando eu olho e eu falo assim, gente, esse trabalho tem energia rodando dentro dele. Ele amarrou energia dentro dele. Você olha para o trabalho e você percebe que ele está pronto, ele está finalizado. Nessa hora o trabalho está pronto, está finalizado. A partir dali não se faz mais nada. Foi a parte mais difícil da gente escrever no texto, porque esse texto foi ficando tão longo, porque ele foi fruto de uma conversa nossa que não acabava mais. E esse final era o mais difícil. Pois né? o trabalho ele tá terminado quando ele está com a energia amarrada dentro dele, quando ele já está dizendo o que ele queria dizer desde o começo. Essa é a parte mais difícil, porque eu também não consigo explicar nada além disso. Como é que você chega nisso? Não sei. Eu estou dizendo todo o processo do trabalho, mas eu não sei como é que eu chego nisso. Eu chego. Tem uma hora que eu entro lá, ou eu estou trabalhando, e geralmente eu faço o seguinte: eu fecho o olho e fico um pouquinho de olho fechado na frente do trabalho. E aí eu abro o olho. E eu vejo qual é a sensação quando eu abro o olho na frente do trabalho. Se aquilo me bater de frente, está pronto o trabalho. Se não bater de frente, esquece, vamos continuar a trabalhar. Vamos até aquilo acontecer, até esse momento acontecer, né? E assim, quando eu entro numa exposição minha, para ver como é que essa exposição tá. A mesma coisa, eu entro sem olhar para nada, vamos lá. E aí eu olho e vejo qual é a primeira sensação que eu tenho. Se a sensação for esse impacto, eu falei, beleza, acabou, tá tudo pronto, tá tudo bem, vamos começar outro trabalho. Esse aqui não, acabou, não se mexe em mais nada. Então, assim, o processo de trabalho é esse daí. Um monte de coisa, né? Não sei se vocês querem. Claro, eu ia perguntar. Oi, Vânia, tudo bem? Deixa eu só te perguntar assim, em relação a... Você fala de esboço. Você falou que você usa, em alguns casos, o papel, e aí alguns casos são a madeira que você está utilizando. Já teve caso que você, tipo, nesse papel, você teve um resultado bom, maravilhoso, e teve que ir para outro substrato? Normalmente não. Quando começa. Se não começa no papel, vai no papel. É claro que quando você trabalha no papel, eu não consigo aumentar muito o papel, porque ele começa a ficar. Eu perco o controle da parte técnica quando você começa a aumentar muito o papel. Fazer um trabalho desse tamanho em papel, com muitos recortes, você começa a contar com ondulações do papel que eu posso querer que aquilo não entre no que eu estou fazendo. A mesma coisa a madeira. Quando eu vou trabalhar com a madeira, eu estou querendo bater com uma superfície dura. Eu quero trabalhar sobre a madeira. Então, eu tenho que me adaptar um pouco aos formatos quadrados. Não adianta eu inventar que eu vou querer fazer com a madeira totalmente regular assim, porque não vai sair, não vai dar certo.
Então eu tive que adaptar. Mas quando começa no papel, eu vou sim no papel até o final. Quando eu começo na madeira, eu vou na madeira até o final. O que me incomoda muito que na verdade me incomoda muito assim, me incomodaria muito seria ter que pegar, deu certo no papel, mas eu quero fazer grande, então eu vou ampliar. Tipo, para você fazer uma superfície branca num papel pequeno, você conta com tais características técnicas. Para essa superfície ser muito parecida em densidade da tinta, numa superfície grande, é outra história, porque você vai trabalhar com pincéis e pinceladas, você vai conseguir uma outra vibração no final, né? Então, você mais ou menos você se segura. Vai estar trabalhando com papel, vamos trabalhar já assim, focada para trás características do material, da tinta, do pincel, do recorte, tal. Você vai trabalhar numa superfície grande, você já vai assim, então você vai trabalhar com outra ideia. Por exemplo, você faz uma mistura de 2, 3 cores, consegue lá um tom muito legal de, sei lá, de cinza. Numa superfície pequena, beleza, você faz. Agora, vai fazer essa mesma característica da tinta que deu certo numa superfície enorme, que você precisa de um monte de tinta, você não vai conseguir mais chegar naquela tonalidade que você conseguiu. Então, no começo, você já tem, assim, papel, é madeira, você já tem que saber mais ou menos para onde você está indo, para que dê certo no final, né? Aí é uma parte lógica que a gente tem que usar, para não ficar desesperada. Eu falava muito isso para estudante. Você tem que trabalhar com um material que você possa jogar muito fora, usar muito, jogar muito fora, porque você joga muita coisa fora, e que você possa trabalhar muito com ele para você conhecer esse material. Vânia, se você for jogar, você avisa que muitos de nós gostaríamos, assim, de... Você sabe que uma vez aconteceu uma situação horrorosa para mim, na época de faculdade. Não, já tinha saído da faculdade. Um dia eu resolvi dar uma limpa no meu ateliê. Tirei um monte de coisas antigas, até coisas mais de época de faculdade e tal. Botei tudo no carro e falei, vou me desfazer disso aqui. E fui andando ali pela região perto da Unicamp e tal, achei uma caçamba. Parei o carro e botei tudo na caçamba. Caçamba de obra mesmo, né? Botei um monte de trabalhos na caçamba e fui embora. Uns anos depois, um professor meu falou, Vânia, o Geraldo Porto. Ele falou, Vânia, eu tenho um trabalho seu, tal. Eu falei, sério, Geraldo? É coisa da época da faculdade, trabalho de... Não, depois da faculdade. Eu falei, Geraldo, que trabalho que é? Eu peguei numa caçamba. Putz, ele pegou, ele estava passando de carro. Ele viu na caçamba, nunca mais fiz isso, mas ele pegou na caçamba. Não, eu ia pedir esse tipo de quando você nos avise, né? Foi o Geraldo Porto, professor da Unicamp. Cara, que situação, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Nós aqui vamos falando, né? Nós duas. Por favor. Vânia, seu trabalho é incrível. E a sua a sua eloquência é super encantadora. Obrigado por dividir com a gente o seu processo. Bom. Eu estava pensando sobre de onde vem o estímulo, né, de você. Falou bastante de o que para mim parecem associações livres. Né? Então começa no vermelho, parece o sexo masculino, depois o feminino. De onde vêm essas associações? Eu estava até contemplando aqui se teria alguma coisa a ver com sonhos, quando você olha para o trabalho finalizado, acontece um momento de insight, como que é isso? Então, aí eu também não sei, né? A gente, assim, eu me organizo muito para falar, né? Mas tem coisas que eu realmente não sei. Olha, eu dou bastante dicas, assim, para vocês e para mim. Publicidade, a poesia do Mayakovsky, a música do Renato Russo, e posso falar, cinema, adoro cinema, história em quadrinhos, adoro história em quadrinhos. Assim, eu posso falar um monte de influências. O que eu posso te dizer, assim, é um trabalho de pintura, e é um trabalho de a pintura é uma forma de expressão artística tão antiga, e com muita academia por trás e tudo mais, né? Quando eu comecei a fazer pintura, uma das coisas que me incomodava demais era a ideia de pintura, tela, tinta a óleo, moldura. Eu não queria participar desse ambiente, nunca gostei disso, não achava bonito isso. Eu queria uma pintura que fosse diferente disso, né? E
aí essas placas, elas me ajudam muito porque não é a tela, o tecido, tela, não tem moldura. Também não gosto do meu trabalho de moldura. Não tem título, não tem assinatura. Fui eu que dei esses títulos todos aqui. É tudo culpa da Lília, que ela inventa de dar título Eu invento. em tudo. Eu adoro um título. Título então, é problema da Lília. tudo problema meu. Eu Mas- digo no texto, por culpa e risco. Por culpa e risco. Mas eu queria que o trabalho de pintura ele fosse mais próximo de uma sinalização, o visual, numa sinalização. Sabe aquela sinalização que fala assim, vire à direita, vire à esquerda? Banheiro feminino, banheiro masculino? Aquela simplificação? Eu sempre achei muito lindo na época de publicidade, eu adorava esse tipo de trabalho, né? Só que uma placa de sinalização, ela vai dizer assim, olha, você vira à direita e acabou, morreu, você nem pensa mais na placa. Ela te deu só orientação. Ela te chamou a atenção, te deu uma orientação e você seguiu, você não pensa mais nela, né? E o trabalho de pintura, não. Ele tem essa informação simples, como lá no começo que eu estava falando, né, do colorido simples, as palavras, as imagens, as figuras, elas dão uma informação rápida, simples. Só que diferente da sinalização, ela não vai fazer você virar para a direita, ela vai fazer você tropeçar e cair dentro dela, né? Virar para você mesmo. Virar para você mesmo, né, para o público. Então, eu queria fazer isso. Eu queria fazer uma pintura, porque era isso dessa maneira que eu consigo me expressar artisticamente, né? Mas que ela não tivesse esse outro lado da pintura pomposa e tudo mais. Eu queria sair disso, né? E aí, nesse bate-cabeça, saiu nisso. Eu queria ter essa emoção da música. Sei lá, Deus foi saindo assim, e são essas minhas figuras, são esses meus símbolos, são esses meu colorido. Eu também não sei te explicar muito rapidamente, assim, saiu assim, né? E estou muito bem com eles, assim, gosto muito. Quando eu olho, eu falo, ai, que bonito, tal, eu tô contente. Tem um lado Mas- muito afetivo, não é? Essa coisa da emoção, do afeto, né? Tem, Vânia? tem, Você tem, fala muito nisso. Falo bastante nisso. E falo muito de energia também e tal, de chegar nas pessoas com essa energia. Mas, assim, construir para você, como é que isso aí apareceu, da onde apareceu? Não, sonho não tem, é engraçado, né? Tem nenhuma relação com sonho, nada. Eu vou fazendo, mais ou menos assim, Por mais que pareça muito onírico, por né? mais Quando que a gente- pareça muito onírico, mas é mais ou menos assim. Eu moro no Brasil, eu tenho eu não tenho um ateliê grande para trabalhar, eu não tinha não tinha grana para comprar, materiais importantes, sofisticadésimos, ou isso, aquilo. E eu precisava, isso que eu falei, usar muito trabalho e jogar muita coisa fora no começo para poder chegar a alguma coisa, para poder construir a minha linguagem. E aí eu precisei trabalhar com materiais simples. É um material muito simples que eu uso, a tinta acrílica, o MDF e os recortes. Até hoje, é exatamente o mesmo material, né? Eu precisei simplificar isso tudo para poder construir uma obra, porque senão, sabe aquela história do artista que fala, eu só vou conseguir me expressar quando eu conseguir pintar um campo de futebol de dourado. Ah, meu Deus, aí esse dia nunca chega porque é tudo muito caro e tudo. Não dá. Eu preciso de alguma coisa que eu possa chegar, fazer, jogar fora, refazer, rasgar. Então, eu fui adaptando o espaço, o material, para construir um trabalho de pintura de arte contemporânea. E aí eu acho muito legal, porque, olha, repare, é um trabalho de arte contemporânea, assim, no nível de qualquer arte contemporânea de alguém que faça gastando maior grana, mas ele é feito no Brasil, por alguém que mora em Campinas, com material muito simples, até por causa da nossa realidade, né? E, no entanto, ele vai lá e consegue dar a mensagem dele, tanto quanto se eu tivesse, nossa, gastado, sei lá, Deus o quê, com isso e aquilo. Eu fico muito contente de fazer isso, porque é minha realidade mesmo, né? É a realidade minha de trabalhar aqui no Brasil e tudo mais. E eu gosto tanto que eu faço questão
de me manter dessa maneira, de não ficar abrindo outras possibilidades. Não, agora eu vou fazer tal. Não, eu vou continuar resolvendo nesse material que é o material. As placas de MDF, que a princípio são placas de MDF que não são compradas em nenhum lugar destinadas à arte. As revistas, os livros, os meus livros de arte, tal, todo mundo entrou na dança, todo mundo virou trabalho. A tinta acrílica, que eu posso dizer, não tem nenhuma sofisticação do óleo, de um brilho mais, como é que eu vou fazer, refinado. Verniz, ela é um verniz, é a tinta acrílica explodindo mesmo, em cor assim mesmo que eu gosto, né? É tudo muito simples, é muito simples. É como se você pegar, que eu gosto muito, uma poesia de qualquer desses aqui brasileiros, mas eu vou falar do Renato Russo, que eu gosto. É simples, é a linguagem do dia a dia. Musicalmente é muito simples, são poucos acordes, e, no entanto, aquilo tudo é maravilhoso e fala da minha realidade, fala aqui da realidade que eu vivo aqui no Brasil, e aquilo tem a ver comigo. Então, eu gosto de fazer isso, sabe? De pegar aquela coisa assim, bem assim, mastigada, simples, e fazer com que isso vire obra de arte. Eu acho tão gostoso isso, gosto muito de trabalhar dessa maneira. E da influência toda de arte ingênua, né, que fala da arte ingênua no meu trabalho, de literatura de cordel. É tudo muito particular de uma pessoa que mora em Campinas e tudo mais. Eu até inventei que era num sítio, né? Pois é, se ela foi falar que não é exatamente um sítio, é uma casa com muitos cachorros, mas é uma casa, não chega a ser um sítio. Mas falar assim, olha, eu preciso me expressar. Se eu não me expressar, eu vou morrer doida. Vou ter que, né, fazer análise e tal, vou ter muito problema. Eu não consigo tocar nada. Eu gostaria muito de fazer música, eu não consigo tocar nada. Fiz dança, mas a dança é muito complexa, porque a dança exige teatros, corpo de baile e tal. É difícil você levar uma dança como uma criação e tal. Então dança não dá. E eu falei, então tá, vamos trabalhar com pintura. Mas eu vou fazer com esse negócio que vingue do jeito que ela é. Tudo muito restrito, mas eu vou fazer que vingue, que ela seja tão boa quanto qualquer coisa grandiosa ou maravilhosa que está sendo feita por aí, né? E que fale da minha realidade como brasileira, de Campinas, mulher e tá, né? Então, é isso aí. Por isso que eu falei assim, eu estou muito contente de vir aqui hoje, porque é muito bom poder falar. Só os trabalhos na parede não falam tudo isso. E aí, ter encontrado a Lília, que também entendeu e trabalha também com essas informações, né? Volto a falar lá no começo do texto, que é um texto que ele convida a pessoa a ver a exposição, ele acompanha a pessoa a ver a exposição, ela vai apontando algumas informações importantes no princípio e que podem levar a alguma coisa extremamente complexa por trás. Então, mais ou menos isso. Isso tudo a Vânia que me ensinou. Então é isso aí. Não, parece que a Lília quer apresentar alguma coisa para vocês. Ela estava me pedindo aqui para apresentar uma coisa de dança. Não, Dona Vânia. Você falou, eu vou chegar do Japão e vou dançar. Eu falei, tudo bem. Vamos, você que vai dançar. Eu tô brincando porque eu fiz dança, ela fez dança também. Aí falei, então no final podem ver a perna aqui, as duas. Falei, no final a gente pode fazer uma apresentaçãozinha. Mas se vocês quiserem começar, então pode começar. Então é isso aí, gente. Se qualquer pergunta que queira fazer, tem mais perguntas, então, tem mais, senão a gente pode percorrer aqui a exposição. Obrigada por virem no sábado de chuva, né? Incrível a presença de vocês, né? O afeto aqui que rola. É fantástico. É fantástico poder estar aqui, podendo estar falando e eu acho que é legal você ver o trabalho sem saber do artista, é uma experiência tal. Você vê o trabalho tendo informações do artista, é uma experiência tal. E você vê o trabalho tendo informações do artista com um texto, é uma coisa assim tão fechadona, tão gordona, assim, fechadona. Assim, fico muito contente de isso tudo ter acontecido e estar aqui agora. Legal.
Não, eu queria agradecer demais a galeria e agradecer a Vânia por essa oportunidade, porque vocês vão ver que não é um texto, como era, tinha que ter 2 páginas, não era assim, e o texto acabou crescendo muito. Eu saí da galeria, depois que nós nos encontramos aqui, eu falei, a Lília falou assim, Vânia, tem uma ideia de texto? Vamos perguntar para o Ricardo o tamanho de texto? E aí eu me antecipei e falei assim, Lília, não se preocupe, pelo amor de Deus. Ela falou. Eu estou pensando, tipo, meio parágrafo, meia folha, beleza, né? Porque já é tudo tão importante. Ah, tá, tudo bem, tudo bem. Aí depois, sei lá, tipo, 3 dias, 4 dias, a Lília, eu tô com um texto aqui, vamos mandar. Ela falou que também sentou e foi, né? Foi assim. Foi assim. É. Então foi assim. Então é isso aí. Isso aí, gente. Muito obrigada, Tá viu? Maravilha. Para você também. Muito bom. Que bom, né? Que bom que deu Foi tudo ótimo. certo. Adorei.